Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. O nosso entrevistado, deputado federal Marcos Beltrão, do PMDB de Alagoas. Deputado, um problema bastante sério tem acontecido aqui em Alagoas. Aliás, aconteceu que foi o fechamento de alguns pequenos laticínios no interior do estado. E o senhor tem cobrado providências com relação a isso. O que é que conseguiu? Veja bem, eu tive na sexta-feira passada, lá no município de Santana do Ipanema, a convite do prefeito do município, Mário Silva, e de alguns amigos da região. E ao chegar lá, eu fui tomar conhecimento do que eu tinha ouvido e do que eu tinha lido através da imprensa, da ação que foi feita pelo Ministério Público, onde foi fechado centenas de laticínios lá na região do semiárido do sertão alagoano, onde foi fechado também algumas fábricas de beneficiamento de pedra, que fazem pedra para fazer calçamento, por exemplo, pavimentação, e também foram fechados alguns matadouros da região. E foi uma ação desenvolvida pelo Ministério Público, onde foi acompanhada pela ADEAL e pelo IMA, que são órgãos do Estado, mas é o Ministério Público que exige que os órgãos acompanhem o Ministério Público. Mas o que me causou espanto ao tudo que eu escutei lá, é claro que o Ministério Público está fazendo o seu papel, tem que fazer com que a lei seja cumprida, tem que fazer com que a qualidade desses alimentos sejam da melhor forma, até porque estamos tratando da vida de pessoas que vão se alimentar desses alimentos, mas a gente também tem que ver o problema como um todo de uma forma é um tema muito complexo, até porque é uma tradição milenar a questão dos matadouros funcionar, a questão de quando foi fechado lá atrás as fábricas de leite lá de Batalha, Camila, a Camil, aquelas fábricas antigas, quem produzia leite, quem tinha o seu gado, passou a montar fábricas de fundo de quintal para fabricar queijo e poder tirar o seu sustento. Então, deve naturalmente, essas pessoas devem ter tido algum incentivo até oficial. Teve, com certeza. Montar essas fábricas. O governo incentivou para que fosse montado, financiou inclusive através dos bancos e teve muita gente que conseguiu fazer. E muita gente sobrevive dessas questões. Então, o Ministério Público chegar, exigir que as leis sejam cumpridas, está certo, é o papel do Ministério Público, mas não pode ser da forma arbitrária que foi feita. Eu fui escutar relatos de pessoas que tiveram suas fábricas fechadas, pais de família que foram presos porque estavam lá produzindo, fabricando o queijo, pessoas que tiveram multas altíssimas. Teve uma cidadã lá que veio me falar que levou uma multa de R$80 mil numa fábrica que, se for vender a fábrica dela, não vende por 30 mil. Então, são multas pesadíssimas. Eu tive com a prefeita de Palestina hoje e a prefeita me disse que a prefeitura levou uma multa de R$850 mil. Eu soube que a prefeitura de Batalha levou uma multa de R$800 mil por conta da questão do matador. Então, são multas altíssimas que foram praticadas pelo IMA. Eu tenho certeza que o governador vai rever essa questão, até porque não podemos ficar, de certa forma, calados diante disso, até porque essas pessoas precisam de um apoio. Claro que é preciso encontrar uma solução, tem que se encontrar uma solução. Eles têm que se adequar à legislação, tem que se adequar à legislação, mas o governo precisa também ajudá-los a encontrar esse caminho. Então, eu acredito que possa ser feito um TAC. Eu tive uma reunião hoje com o secretário estadual do Meio Ambiente, eu vou ter uma reunião até semana que vem com o secretário da Agricultura para saber também a questão dos matadouros, vou procurar também o governador Renan Filho, assim como também vou procurar o Ministério Público, para que eu possa escutar de todos o que é que realmente está acontecendo nessa região, até porque eu escutei o produtor e o produtor está muito revoltado, está muito preocupado, e eu, como representante do povo, como deputado federal eleito pelo povo, eu serei advogado do povo nessa questão e vou querer ajudar a população nesse sentido. Eu sei que é um tema muito complexo, preciso ouvir outras pessoas também, mas o que eu puder fazer para ajudá-los, eu vou fazer. E o que eu acho é que o Ministério Público tem que encontrar uma solução de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Fazer um termo de ajuste de conduta, porque tem coisas nessas fábricas que não dá para fazer a curto prazo, que precisa de tempo de financiamento para se fazer, tem outras que dá para fazer a curto prazo e outras a médio prazo. Então, que se houver o entendimento do Ministério Público junto aos fabricantes de laticínios, junto aos fabricantes das pedreiras e junto também aos matadouros públicos, eu tenho certeza que vai encontrar o melhor caminho que não afete diretamente a população da forma que está acontecendo hoje no sertão e no semiárido. Até porque, Flávio, no sertão e no semiárido, se a gente for olhar, não tem indústria, não tem nada que possa gerar emprego. E essa é uma das poucas atividades que eles tinham a oportunidade de tirar seu sustento. Deputado, mudando completamente o foco. VLT.
A primeira etapa do VLT aqui em Maceió tem agradado aos usuários, agradado bastante, certo? Mas até agora a coisa parou, não se tem sequência no andamento dessa obra, que é uma obra realmente muito grandiosa em termos de transporte público aqui no estado. E o que se sabe é que o senhor está conseguindo recursos em Brasília para essa nova etapa. O que é que tem de concreto? Veja bem, o que eu estou conseguindo recurso agora em Brasília, junto ao Ministério das Cidades, junto com o governador de Alagoas, que também está ajudando nesse processo, que é quem está desenvolvendo o projeto, é justamente o recurso para fazer o projeto. Até porque hoje ainda está na discussão entre o governo do estado e entre o governo federal se vamos fazer na Fernandes Lima o VLT ou o BRT. Até porque o VLT ele é mais caro e resolve definitivamente. O BRT ele é mais barato e resolve para o imediato e para médio prazo. Mas se a gente for pensar numa capital daqui a 30, 40 anos, o VLT é o que tem que acontecer. Se a gente for pensar na capital para o agora, o BRT que é mais barato resolve. Mas eu sou daqueles que gostam de pensar mais no futuro e pensar sempre no amanhã. Então eu defendo que seja feito aqui na capital o VLT na Fernandes Lima. Esse é o principal ponto que nós estamos tratando. E o VLT custa quase que R$1 bilhão, o que estima-se que vai se gastar para fazer o VLT. Mas, como é um projeto muito complexo, um projeto grandioso em valores numéricos, é um projeto muito caro, eu tenho certeza também que não vai acontecer da noite para o dia. Mas é um projeto que tem que ter um início. E toda obra só se inicia com um bom projeto. Então, eu estou, juntamente com o ministro das Cidades, com Gilberto Kassab, conseguindo recursos para que o governo do estado finalize o projeto. O secretário nacional de Mobilidade Urbana tem vindo a Maceió constantemente fazer reuniões com os técnicos do governo do estado para trabalhar o projeto do VLT na Fernandes Lima. Quando o projeto estiver concluído, nós vamos saber qual o custo de fazer o VLT ou se vai ser feito o BRT. Quando tiver essa definição, aí eu vou trabalhar junto lá em Brasília, junto com o ministro Kassab, junto com o governo federal, para trazer os recursos necessários para fazer a obra. Mas, por enquanto, nós estamos tratando do projeto para se ter uma ideia do que é que nós vamos gastar. Meu senhor foi prefeito por 8 anos do município de Cururipe, que fica aqui no litoral sul do estado, numa região onde predomina a cultura da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar está passando por uma crise muito séria, né? O setor sucroalcooleiro do Brasil, de uma forma geral, e Alagoas em particular, vive problema bastante sério. Na sua opinião, o que é que pode ser feito pela bancada federal para que se minimize essa situação? O que acontece hoje, Flávio, é que o setor sucroenergético não tem nenhuma lei que garanta a ajuda do governo federal nos momentos de estiagem, nos momentos de seca. Pelo que eu entendo, desde quando era criança, não teve um ano que Alagoas não entrou em estiagem ou em seca com relação ao setor sucroenergético, ao setor sucroalcooleiro. Não só Alagoas, mas como Pernambuco, a Paraíba e outros estados da federação também. Então, o que é que acontece? O governo federal, através de medida provisória, baixou uma medida provisória lá atrás para pagar uma subvenção aos produtores de cana e, posteriormente, as fábricas, ou seja, as usinas que fabricam açúcar e fabricam álcool. Só que esse subsídio, ele ainda não foi pago ao produtor. O produtor está lutando com isso há alguns anos. Por quê? Porque depende única e exclusivamente da boa vontade do governo federal. Ou seja, como é medida provisória, o governo baixa quando quer baixar e executa quando quer executar. Então, não existe nenhuma lei específica que obrigue o governo federal a pagar o subsídio. Então, é uma decisão política. E por se tratar de uma decisão política, única e exclusivamente da Presidente da República, eu, enquanto deputado federal, estou juntamente com outros deputados da bancada alagoana, da bancada de Pernambuco, da bancada Paraíba, lutando lá em Brasília para que o governo federal possa se sensibilizar e pagar esse subsídio, de certa forma, dando um certo conforto a esses produtores de cana. Em Alagoas são cerca de 90 milhões só para os pequenos produtores de cana-de-açúcar, que na sua maioria, 90% são pequenos agricultores. E todos estão passando por uma grande dificuldade devido à estiagem e devido à seca, que a produção caiu muito, ainda mais com o advento da crise, as usinas não estão pagando. Então gera uma crise generalizada, onde ninguém recebe, onde afeta o comerciante, onde afeta diretamente a vida
vida da cidade. Então, precisamos convencer o governo federal de pagar o subsídio. O senador Renan Calheiros, o senador Fernando Collor, têm ajudado muito nessa questão também, mas o governo federal, infelizmente, a nossa presidente, ainda não se sensibilizou o suficiente para pagar este subsídio. Cabe a nós, da bancada federal, dar pressão ao governo, é o que nós estamos fazendo, e cada semana que passa essa pressão tem aumentado para sensibilizar o presidente de pagar. Eu, como deputado, estou inclusive preparando uma lei para que deixe de ser pago o subsídio em questão de medida provisória, que seja já uma lei votada pelo Congresso e sancionada pelo presidente. Mas uma lei, ela, ao ser criada hoje, ao ser iniciada hoje, ela só o trâmite dela para existir e ser sancionada, ela dura em torno de 8 a 10 anos. Então, enquanto isso, a gente vai ficar dependendo da boa vontade da presidente e dos futuros presidentes da República. Deputado, para encerrar, a avaliação do senhor em termos de perspectivas do governo Renan Calheiros, filho, que está começando aqui em Alagoas, seu primeiro mandato, e do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Com relação ao governo de Alagoas, eu acho que está muito cedo para a gente fazer uma avaliação de uma forma mais específica, mas eu acho que o governador está começando de maneira correta, fazendo os cortes necessários, fazendo as mudanças necessárias e, de certa forma, trabalhando um Estado para o amanhã, planejando um Estado para o amanhã. Ele jamais poderia assumir um governo do jeito que ele assumiu, com a saúde em decadência, com a educação em decadência, com a segurança nem se fala, com as principais pastas do Estado, o Estado de Alagoas com os piores indicadores sociais. Então, para que ele pudesse mudar, ele tem que primeiro economizar. Ele tem que primeiro mudar a forma de gestão, economizar, fazer conta, se preparar para enfrentar para ter um Estado forte amanhã. Então, eu acho que está muito positiva a forma que o governador vem tocando o Estado. Algumas coisas eu acho que poderia ter uma rapidez melhor, ter uma rapidez maior, mas isso faz parte de qualquer governo que tem burocracia. Mas eu acredito muito que o governo Renan Filho vai conseguir, ao longo do tempo, dar uma resposta para a população à altura do que a população quer. O governo federal, Flávio, eu vejo de uma forma mais complicada. O governo federal, eu acho que ficou muita coisa no discurso. E quando você tem um discurso e a prática é diferente do discurso, a coisa se complica. Se complica para todos, porque ir para uma praça pública, pegar o microfone e dizer que vai fazer, Flávio, eu acho que todo mundo tem condição de fazer isso. Mas depois que acaba o momento de palanque, executar, as coisas se tornam mais complicadas. Então, eu acho que o governo federal precisa executar mais e falar menos. Essa é a visão que eu tenho. Tem que fazer mais e falar menos, ou fazer aquilo que falou. Ok, muito obrigado a participação aqui nesta conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, o deputado federal Marcos Beltrão, do PMDB de Alagoas. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.